Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui dos futuros. Hoje é dia 15 de setembro, quarta-feira. Tivemos um dia de fechamento negativo, já fechou, né? Agora são 6 horas, normalmente eu gravo um pouquinho antes do fechamento, mas hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde. Mas enfim, vamos aos estudos aqui por enquanto no gráfico diário. Então tivemos esse candle aqui que não representa muita coisa, apesar dele ter fechado abaixo de fechamentos anteriores, porque a gente percebe o que? O fechamento desse candle foi nessa região, este daqui ele abriu aqui em cima, fechou aqui em cima, este daqui não perdeu o corpo do anterior, até que este daqui, do dia de hoje, ele perdeu em fechamento o corpo desses 2 dias aqui, tá? Mas não perdeu ainda, não chegou a fechar abaixo ainda dessa abertura aqui, praticamente fechou o que? Na mesma região. Tá? Fechou na mesma região, a gente ainda tem como referência esse suporte anterior, ó, temos esse suporte aqui anterior, onde ele passou aqui, entregou a mínima do dia de hoje, beleza? Tivemos o comportamento, estamos tendo, né, o comportamento de fechamentos nessa região de preço, ó, né, consolidados aí nessa região, diminuindo um pouco a volatilidade. Então vocês percebem que a volatilidade desses dias aqui atrás, ó, estava com essa amplitude. No dia de hoje, nesses últimos 3 dias, né, e o dia de hoje também, está diminuindo um pouco a volatilidade, entrando aí num modo de, vamos dizer, modo de rompimento, né? Para qual lado ele vai romper a gente não sabe ainda, se ele vai perder esse suporte novamente, testar essa mínima e entregar um movimento, uma perna de baixa, ou se ele de fato vai conseguir ejetar o preço para cima. Pelas barras, pelo comportamento das barras, a gente vê desde aqui de cima, que os vendedores estão ganhando por enquanto essa batalha, beleza? Mas aqui, quando romper isso daqui, ó, a gente vai saber se isso é um processo de acumulação ou é um processo de distribuição para entregar novos movimentos vendedores, tá? Então muito bem, uma breve análise aqui, não vou me estender muito, tá, pelo gráfico aqui diário, visto que eu trago quase todos os dias aí para vocês, mas é importante a gente estar de olho, tá, na abertura que temos aqui no gráfico diário, as regiões que a gente perde, ó, violamos, lembra aquele conceito que a gente abordou ontem? Violamos a mínima desse dia aqui, ó, só que a gente não conseguiu perpetuar, voltou para dentro, certo? Então é bom a gente ficar atento com essas regiões aí. Então beleza, vamos lá para o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico aí que vocês operam. Às vezes eu opero pelo 10 também, eu opero pelos 5 minutos. Olho entradas, né, para observar, por exemplo, os estudos da manhã. Então o preço ele abriu nessa região, entrega para nós o que? Uma barra externa, indicando equilíbrio de forças. Como é uma barra de consolidação, né, como assim? Temos barras de consolidação e barras de tendência. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes. Essa é uma barra de tendência. Essa é uma barra de consolidação, apesar dos compradores terem ganhado. E essa é uma barra de consolidação. Essa é uma barra de tendência. São barras de consolidação, barras de tendência e assim por diante, tá? Então toda barra, conceito básico, ou ela está dentro de uma lateralização ou ela está dentro de uma tendência. Se a gente cai o tempo gráfico lá para o gráfico de 1, 2 minutinhos, você vai ver que isso daqui ele balançou para baixo, balançou para cima. Eu vou cair lá para o gráfico de 2 minutos. Esse gráfico, pessoal, não é um gráfico que a gente tem que operar, tá? Então uma barra de 10 minutos tem 5 candles desse daqui. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. Acabou nesse candle aqui, ó. Acabou nesse candle aqui. Então ele abriu com um gap de baixa, jogou o preço lá no fechamento do dia anterior, basicamente naquele gapzinho que a gente tinha aqui entre barras, lembra? Acho que estava um pouquinho mais em cima lá no gráfico de 5. Jogou o preço para baixo para o preço médio da barra, tá? Preço médio da barra, eu quero dizer o que? Daqui até essa máxima, temos de 0 a 100%. E esse candle de 10 minutos, ele parou mais ou menos 50% da barra. Beleza? Então vamos lá, voltar para 10 minutos. A gente enxergar o contexto de barras. Então aqui a gente enxerga o que? Viemos de uma tendência de baixa. Temos essa região aqui de suporte, ó.
O preço testou, é uma região de suporte, e aqui ele está corrigindo. Começa a corrigir, entrega mais uma barra aí, uma barra interna, né? Alguns traders vão se posicionar aqui na barra interna. Alguns traders vão se posicionar aqui na barra interna. Por quê? Porque a média está descendente. É uma oportunidade aqui de venda, visto que os compradores não conseguiram empurrar o preço para cima, e como se trata de uma lateralização entre barras, dentro das barras, vindo de um movimento direcional de queda, a probabilidade está a favor dos vendedores desta vez. Tá? A probabilidade está a favor dos vendedores desta vez. Então, eles vendem, né? Observem que eles vendem, entra um volume financeiro interessante, mas aqui ainda os compradores têm uma esperança de comprar, porque estamos visitando uma linha de tendência. Ó, visitando uma linha de tendência. Se a gente rompe isso daqui, pode ser que acione alguns stops, tá? Mas os vendedores mais fortes, os vendedores mais fracos vão colocar o stop deles aqui, ó. Então o mercado ele é constituído de vendedores, compradores, mas entre os vendedores e compradores temos as categorias. Temos os institucionais, que tem um bolso muito fundo, temos pessoas físicas, temos robôs, né? Então, dentre esses compradores e vendedores, alguns são mais fortes, são mais sensíveis à dor. São mais fortes, que são mais insensíveis à dor, e os que são mais sensíveis à dor. Né? Como assim? Os que aguentam mais percas, os que aguentam segurar o preço por mais tempo. Então assim, alguns vão estopar aqui, né, conforme vem a próxima barra aí, ó. Eles tentam até defender, formam um topinho duplo aqui, é outra barra interna, e os compradores entram aqui. Então é um cenário bem consolidado para o começo do dia, tá? É um cenário bem consolidado. Alguns vão colocar o stop mais para cima, talvez acima desse topo ainda, e aí tentam novamente vender um pouco mais aqui. Eles estruturam as operações deles de forma diferente do que nós, meros mortais, estruturamos, né? Dá pra gente fazer isso? Dá, mas tem que ter um conhecimento muito profundo do gráfico, do que você está fazendo, do seu gerenciamento de risco, para saber o risco que você vai tomar. Por exemplo, você quer vender, você opera com 10 contratos, por exemplo. Então você vai vender 2 aqui, né? O preço veio até a linha de tendência, tudo bem, voltou, não confirmou o movimento. Você vai vender mais um pouco aqui na abertura no fechamento aqui do dia anterior, por exemplo, na máxima. Você vai vender mais quando ele rompe a máxima e retorna, você vai vender mais um pouquinho no fechamento desse candle. Então você está estruturando o seu trade de forma que os 10 contratos eles estão muito longe do que você está operando no momento, tá? Esse é um tipo de preço médio que os profissionais costumam fazer, né? Para quem está aprendendo, para quem ainda está brigando com o mercado, não é um tipo de operacional para se usar, beleza? Não é um tipo de operacional para se usar. E aí eles sabem estopar. Se acontece um evento que eles não estão preparados na leitura que eles estão enxergando do mercado, por exemplo, deixa uma barra forte aqui, ó. Eles vão e estopam tudo sem dó nem piedade, né? O que acontece com o iniciante? Ele fica travado, ele não consegue sair dessa operação, e aí é onde ele vai quebrar, é onde ele vai esgotar todo o financeiro que ele tem lá na continha, certo? Então não façam isso, beleza? Deixem para quando vocês estiverem mais experientes. Então lá nos 5 minutos, né, para quem queria vender, né, tentar se antecipar aqui, acabou que tomou um stop aqui no 10 minutos. Só que o que tem aqui, uma coisa que eu gosto de observar é o ajuste. A primeira barra do dia, ela testou o ajuste estava bem aqui, ó, na mínima da primeira barra do dia, tá? Eu observo o ajuste para ver que ele serve como suporte ou resistência. Então essa barra ela fechou dentro da barra anterior. Para quem vendeu a primeira barra inside bar, aí a outside bar e a inside bar, além dessa barra parar na linha de tendência, né, não perder a tendência, não perpetuar a tendência, essa barra ela fecha dentro da barra externa
aqui é um sinal de que o preço ainda está dentro dessa consolidação, tá? do dia, dentro dessa barra aqui. Então um cara que queria vender com mais eficiência esperaria essa barra fechar pelo menos perto das regiões de mínima e abaixo dessa região, para pensar numa venda aqui, para colocar um stop um pouco maior aqui em cima da média de 20 períodos. Aí seria mais interessante, tá? Por que eu estou batendo bastante nesse ponto aqui do início da manhã? Porque é um horário que o preço ele fica um pouco mais confuso. E é um horário que a maioria de vocês operam no mercado, tá? Entre 9h30, 10h30, 11 horas da manhã. Certo? Então beleza. Lá nos 5 minutos, vamos voltar lá para os 5, tá? Lá nos 5 minutos, para quem enxerga essa lateralização aqui, ó, no começo da manhã, vê que o preço está dentro de um canalzinho amplo, corrigindo, né? Por que corrigindo? Porque ele entrega uma movimentação de alta, uma retração profunda. Outra movimentação de alta, que foi o fim do movimento do dia, outra retração profunda, ó. Então a briga, correção, vindo de um movimento aqui, de queda. Se ele tivesse, né, logo no começo da manhã entregado barras compradoras aqui, rompendo essa região aqui, ó, e uma continuidade, aí não era uma lateralização, era uma tendência, tá? Para quem gosta de operar lateralizações, aqui deu uma oportunidade de compra, porque vejam bem, temos uma região de preço em que ele está brigando, tá? Ele está brigando. Temos a média móvel de 200 períodos, tá aqui em cima, e a média móvel de 20 períodos que está ascendente aqui embaixo, querendo virar para cima, tá vendo? Esse é um campo aqui de briga, campo de batalha, onde eles querem vender na média de 200, imaginando aí que talvez é uma retração do movimento, e outros estão pensando que é uma reversão de movimento, né? Qual que está certo, qual que está errado? Não tem certo nem errado no mercado. A gente tem que analisar o contexto, analisar os gatilhos e se posicionar quando o mercado começa a desequilibrar, e de preferência em favor, né, obviamente, da ponta que está levando vantagem. Então, para quem gosta de operar lateralizações, que é um tipo de operacional um pouco mais avançado, um pouco mais, exige um pouco mais de rapidez, aqui deu uma oportunidade, tá? Além dele estar corrigindo dentro do canal, ele está entregando aqui movimentos na linha de tendência, e se ele rompe, por exemplo, essa barra aqui, ele não saiu, né? Se ele rompe essa barra aqui, ele ainda não saiu da lateralização, e aí provavelmente ou ele entrega um movimento até o meio, ou ele vai de novo buscar o topo com média de 200 períodos antes de pensar em começar a cair de novo, tá? E talvez ainda, se ele rompe isso daqui, ele estopa muita gente, tá? Então aqui tem um operacional. Vejam que aqui na primeira barra do dia, que era aquela barra externa, que a gente estava olhando lá pelo gráfico de 10 minutos, a gente tem um fundo, um primeiro fundo, com esse fundo aqui também, ó. E esse candle ele fecha acima, ele tenta perder e não consegue. Isso acontece muito em lateralizações. Então eu posicionei uma ordem de compra aqui, obviamente que é uma compra um pouco mais agressiva, dentro de uma lateralização. Um trader que quer selecionar melhores entradas, ele vai esperar o preço sair daí, tá? Rompeu, mas fechou aqui embaixo, mau sinal. Meu stop está aqui embaixo, tá? Meu stop está aqui. E meu alvo estava um pouquinho acima aqui da média de 200 períodos. Aqui, ó, estava mais ou menos nessa região aqui. A próxima barra é uma barra interna. Os traders aproveitam para comprar o rompimento dela, tá? Favorece um stop um pouco mais barato do que eu me sujeitei a colocar, certo? E aí passa a andar, tá? Alvo lá na média de 200, rompimento falso. Lembrem-se que a gente está praticando rompimentos falsos, ó. Esse topo foi um rompimento falso, ele retornou para dentro. Esse topo, a máxima do dia aqui, ou até a máxima, o fechamento do dia com a primeira barra do dia, foi um rompimento falso, retornou para dentro. A máxima do dia, que era aqui, com esse candle, foi um rompimento falso.
Quando ele chegou aqui, meu alvo estava um pouquinho mais acima e fechou dessa forma, na próxima barra, na abertura dela, eu já pulei fora, né? Porque eu imaginei que ele ia em pavio, pelo menos, penetrar lá na minha ordem e me tirar fora da operação. Então foi um primeiro trade, tá? Um primeiro trade um pouco mais dentro da lateralização, para quem gosta de operar esse tipo de, para quem gosta desse tipo de operacional. Primeiro trade aqui de cerca de 280 pontos, tá? E aí, movimento forte aqui na média de 200 períodos. Olha essa segunda barra, como ela é uma barra muito maior do que as outras, é uma barra que se assemelha muito a essas barras aqui, e é uma barra que reverte, né, essas duas barras aqui, elas reverteram todos os fechamentos das barras compradoras, tá? Reverteu inclusive desse daqui, reverteu inclusive o fechamento dessa e dessa daqui. O que eu fiz? Eu posicionei uma ordem, como ele estava perdendo o canal. Posicionei não, eu entrei a mercado aqui, tá? No fechamento dessa barra aqui eu entrei a mercado. E meu stop? O ideal seria o stop acima dessa barra, tá? Mas eu não coloquei acima dessa barra, eu coloquei um pouquinho aqui embaixo, aqui, ó. Que eu entendi que se ele voltasse para dentro do canal, ele poderia me tirar um pouco mais barato e poderia ir lá em cima de novo, tá? Ficar aqui consolidado. E aí ele foi embora. Perdeu com confirmação, né? Com continuidade. Perdeu esses fundos aqui que ele não estava conseguindo perder. Esse daqui, né? Na verdade, esse daqui que ele não estava conseguindo perder. Para quem queria se posicionar na venda, poderia ter se posicionado no fechamento dessa barra. Essa daqui ainda deu continuidade também, poderia ter se posicionado no fechamento dessa barra, projetado as movimentações aqui do dia, ó. Por exemplo, essa movimentação aqui, tá? Foi a movimentação, a última movimentação, pode servir de movimento de projeção, é como se fosse um topo duplo, tá? Um topo duplo aqui de continuidade de movimento. E aí seguiu, ó. 61.8 é o primeiro alvo. Meu alvo ele estava aqui na mínima do dia, tá? Aqui. Foi acionado com esse, na mínima do dia anterior. Foi acionado com esse candle que não serviu de muita coisa. Deu continuidade na queda, tá? Deu continuidade na queda, se aproximou muito aqui, tecnicamente bateu por 20 pontos, sei lá. Bateu aqui no 161,8, tá? Antes de fazer essa movimentação forte aqui para cima. O que a gente poderia ter feito? Traçado um fibo maior, como ele continuou na movimentação, ó, de queda, traçado um fibo maior. Esse fibo aqui, ó. Eu vou pegar para vocês. Essa movimentação aqui integralmente aqui para baixo. E aí é onde ele veio completar no 100%. Poderia, por exemplo, entrar comprado, né, numa movimentação como essa daqui. Precisava ver a fraqueza dos vendedores e nova força e continuidade dos compradores. Então, por exemplo, aqui ele fez um primeiro movimento comprador, tá? Uma sequência de 3 barras, retraiu, retração profunda, né? Não é muito bom, não é muito agradável isso daqui para os compradores. Fez uma barra compradora aqui e deu continuidade, outra barra compradora, aqui a gente pode começar a pensar em comprar o movimento. Mas precisava primeiro ter um contexto de fraqueza dos vendedores, uma retração sem vontade, para depois imaginar um trade de compra aqui. Caso contrário, é como o Wall Brooks fala, always short, né? Sempre vendido. Né? Seria um modo que ele diz para traders que costumam estar sempre posicionados, estar ou always long, que seria sempre comprado ou sempre vendido, tá? Então sua mente tem que estar programada para sempre procurar operações de venda, certo? Porque na maioria das vezes, nesse caso aqui desse movimento, os pullbacks eles vão ser vendidos e 70% das vezes, quando uma tendência é forte, ele vai falhar em reverter o movimento, tá? Então beleza. Então aqui ele completa o alvo, completou o alvo. Não sei se deu o espelhamento, né, a amplitude, o movimento medido dessa perna aqui de baixo,
ó, também na mesma região, 100%, e aqui ele se consolida um pouco mais, tá? Se consolida um pouco mais. Para quem vendeu esse movimento aqui, entendendo que isso daqui era outra oportunidade de venda, por exemplo, que você já zerou aqui como eu zerei aqui. Peguei um movimento, zerei. Peguei outro movimento, zerei. Não fiquei operando hoje que eu tinha outras coisas para fazer. Tá? Aqui já era 11 e pouco, ó. Mas aqui teria outra oportunidade de venda. Mais ideal seria mesmo entrar perto aqui da média. Ou até aqui nesse teste aqui da mínima. Ó. Então testou uma vez, não conseguiu, entregou um movimento, não conseguiu subir. A partir daqui a gente tem um trade interessante, tá? Ou quando fechou aqui embaixo da linha de tendência, tá? Até mesmo essa barra aqui, ó, o stop que testou aqui como pullback, tá vendo? Fechou essa barra, poderia ser um trade de venda para pegar o final do movimento. Movimento projetado, este daqui. Alvo aqui no 61.8, tá? Alvo aqui no 61.8, onde ele se consolidou aí, ficou nesse range, beleza? Então a gente tem que entender também que, olhando as regiões de gráfico, ó, te ajudam a definir com esses alvos de Fibo que a gente traçou, ó, essa mínima, que seria aquele alvo que eu saí em primeira mão. Depois temos essa abertura, que seria esse ponto aqui, onde ele entregou maior força. E aqui no meio a gente tem essa região desse gap, tá? Deve ser aqui mais ou menos os 50% dessa movimentação aqui de gap. Deixa eu confirmar. Deixa eu apagar esses fibos aqui que foram aqui, 50% dessa movimentação aqui de gap com retração aqui de 23, tá? Que eu gosto muito, que seria o 76. Gosto muito quando o índice está consolidado. Em determinado momento eu imaginei também que a gente poderia fazer um triângulo aqui maior, tá? Fazer um triângulo aqui um pouco maior, ó, dessa forma. Achei que ele ia começar a entregar aqui os movimentos compradores, mas passaram a entregar aqui. Então se amanhã, por exemplo, a gente abre com um gap de alta, pode ser que essa movimentação se confirme num cenário aí um pouco maior para o índice. Então aqui no 60 a gente consegue ver essas movimentações um pouco mais fácil, tá? Para os nossos olhos enxergar aí os movimentos aqui anteriores. Mas ainda, né, tem esses alvos aqui embaixo, esse alvo aqui nesse suporte, tá? Aqui embaixo também tem esse teste aqui embaixo caso ele perder com eficiência. Isso daqui também tem um aspecto de bandeira. Então vamos ver como que ele vai se sair no dia de amanhã. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desta análise. Desejo a todos um bom estudo. Lembrando que essa semana sai o grupo do Telegram, então lá no Instagram deixei uma caixinha para vocês sugerirem os conteúdos que vocês querem ver, beleza? Então não esquece de curtir este vídeo, compartilhar e deixar seu comentário ou sua dúvida, e até a próxima análise.